Ao homem Deus deu o maior privilégio, ou um dos maiores privilégios da humanidade, que é ser chamado de pai. E a gente vê que a paternidade é algo muito forte na cultura cristã judaica. Na própria criação, Deus cria um homem e com suas próprias mãos e sopra nele o fôlego de vida e estabelece ali no jardim a primeira família. E daquela primeira família se dá origem a todas as famílias da terra. A gente vê também que Deus chama Abraão, e não só para sair da sua terra, mas chama ele como pai das nações, chama ele como alguém que vai carregar um símbolo de paternidade, e diz a ele que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. E a gente vê um Deus que se move por gerações, porque não é um Deus que olha para apenas um homem, apenas uma geração específica, mas ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de uns trechos mais bonitos e que chamam minha atenção sobre paternidade, está em Jeremias 3,19, que diz assim: Eu mesmo disse, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra apraziável e a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir-me. Aqui é um monólogo. Deus ele faz um questionamento e ele mesmo responde que Israel tinha saído da presença de Deus, e ele fala: com que alegria eu vou tratar esta geração? Com que alegria eu vou dar a ele uma terra apraziável, a não ser que eles entendam que eu sou o pai deles. A gente vê um anseio de um Deus de Israel, Yahvé, que o seu maior anseio não era libertar um povo, não era fazer apenas um povo sacerdotal, mas era que esta nação, esses filhos, reconhecessem a paternidade de Deus. E nesse sentido eu quero trazer hoje dois personagens bíblicos que não é muito citado ou lembrado, mas que deixa ensinamentos importantes para mim e para você. O primeiro se encontra em Juízes 13, versículo 8 a 12. Juízes 13, versículo 8 a 12. Eu vou ler aqui. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: És tu o que falastes da minha mulher? Sim, disse ele. Quando suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? A gente vê aqui um homem que ele entende o que ele estava recebendo não era algo apenas para ele, não era apenas uma graça de uma mulher estéril que não podia ter filho, mas ele entende que este filho, que o anjo do Senhor, o homem, apareceu para ele falando que a sua esposa estaria grávida, ele seria para um propósito maior. E ele entende esse propósito e ele ora ao Senhor e pergunta: Senhor, se realmente tu irás dar este filho, se realmente tu irás me fazer pai, como é que eu vou criar este filho? Como eu vou criar este propósito? O que eu devo dar a ele? O que ele deve ser feito? Muitas vezes Deus coloca as coisas nas nossas mãos, coloca talento em nossas mãos, e a gente não questionamos a Deus o que fazer, como fazer, onde andar, o que comer. E nesse capítulo de Juízes, este homem, o anjo, ele não dá direção apenas para o pai, mas ele dá direção à mãe e ao filho que viria por vir.
que estaria por vir. E nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Se recebemos algo do céu, se recebemos algo divino, é nossa responsabilidade questionar: Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora como é que eu vou seguir? E agora quais são os passos daqui em diante? O que eu devo fazer? Não é apenas nós sermos vocacionados, não é apenas nós sermos talentosos, mas se nossos talentos, a nossa vocação está realmente aonde Deus quer que esteja. Será que nós estamos colocando todos os nossos esforços e força naquilo que é a vontade de Deus, ou apenas aquilo que nós achamos que é o certo? Não é apenas fazer o certo, mas é fazer o certo segundo a vontade de Deus. E a gente vê um homem com discernimento e sabedoria. Ele entende que tudo que ele está recebendo, se é algo que vem dos céus, não é dele, é para a glória de Deus. E a gente vê lá em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que vamos fazer, aonde iremos caminhar, aonde iremos andar, com quem nós iremos falar, onde iremos trabalhar, tudo tem que ser para a glória de Deus. A grande vontade desse Pai Celestial é que nós vemos ser a expressão exata do Filho, a expressão exata desse Cristo que veio ao mundo, não só para morrer, mas para deixar um exemplo a ser seguido, porque Cristo aqui na terra, ele era a expressão exata do Pai. E o convite de Yahvé, o nosso Deus, o nosso Pai, é que nós possamos ser a expressão exata deste Filho que Ele entregou por amor a mim e a você. Que nessa noite nós podemos analisar se realmente os nossos esforços, as nossas vontades, o nosso direcionamento, o nosso caminhar, o nosso falar, realmente está no centro da vontade do Senhor. Um segundo personagem, um segundo pai que eu quero citar hoje, se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 19 ao 24, que diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. A gente vê aqui José que ele foi dormir pensando nessa situação, foi dormir pensando no que Maria tinha dito a ele. E neste sono, nesse dormir, o anjo do Senhor aparece para ele através de sonho e revela que o que Maria disse realmente era verdade. O que ela estava carregando não era fruto de homens, mas era fruto do Espírito. E quando ele acordou, ele decidiu seguir o que aquele anjo estava falando. Sabe, José, ele não duvidou deste sonho, ele não duvidou do que o anjo tinha falado para ele. Ele simplesmente acordou e foi cumprir aquilo que o anjo lhe falou. Se a gente for olhar para os olhos humanos, muitos de nós diríamos: não, eu dormi pensando nisso e acabei sonhando, é coisa da minha cabeça. Isso não é uma revelação. Eu sonhei porque são circunstâncias, passei o dia pensando nisso, passei o dia atribulado com essa história e acabei sonhando. Mas José, ele não duvidou que aquilo que ele teve não era apenas um sonho, mas era o anjo do Senhor aparecendo para ele e revelando aquilo que Maria tinha dito para ele. Aquilo que veio da vontade de Deus.
Que nós possamos ser como José, que não venhamos duvidar daquilo que Deus colocou em nós, dos talentos que Deus nos disponibilizou para usar para a glória dele. Que nós não venhamos duvidar quando Deus nos mandar entregar tudo. Que nós não venhamos duvidar quando Deus pedir para que venhamos negar a nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Que nós não venhamos duvidar quando venhamos escutar a voz deste Deus. Que nós não venhamos duvidar quando este Espírito venha falar na nossa consciência aquilo que precisa ser mudado em mim e em você. Que nós venhamos ser como José, que ao acordar fez exatamente o que o anjo lhe tinha ordenado. Não duvidou, não questionou, não pediu prova se aquilo dali era um sonho real ou se era fruto da sua imaginação. Ele simplesmente cumpriu aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. E essa história de José me faz lembrar também a palavra dos talentos. Será que nós estamos sendo como um servo bom e fiel? Estamos colocando esse talento à prova? Estamos usando um talento na obra do Senhor? Ou nós estamos como um servo infiel, negligente, que estamos enterrando tudo aquilo que Deus depositou em nossas vidas? Sabe? Que essa noite nós possamos entender que tudo que nós vamos fazer venha ser para a glória de Deus, que venha ser debaixo de uma orientação divina, que venha ser debaixo de uma orientação vinda dos céus, que venha ser debaixo de uma sabedoria que não de sabedoria humana, mas uma sabedoria do reino de Deus. E que nós não venhamos duvidar daquilo que Deus tem depositado em nossas mãos. E não venhamos duvidar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Que não venhamos negligenciar os talentos que Deus tem colocado em nossas mãos, mas que nós venhamos fazer como esses dois pais, que não duvidaram, não fizeram de qualquer forma, mas cumpriram exatamente o propósito do Senhor. Que nós venhamos analisar qual é o meu e qual é o seu propósito aqui na terra. Por que que Deus nos chamou? Por que que Deus nos colocou na família que nós estamos? Por que que Deus deu os filhos que você tem hoje? É para a glória do Senhor. Então, que tudo que você venha fazer, venha ser para a glória do Senhor. Sabe, que esse exemplo desse amor, desse pai e de tantos outros pais que realmente cumprem o seu papel na sociedade, cumprem o seu papel como pai, como responsáveis por uma herança que não é dele, mas é do Senhor. Que esse amor de um Pai celestial, que é perfeito, ele venha invadir a sua casa nessa noite. Sabe, eu não sei se você está assistindo agora, à noite, às 19 horas, dia 9/8, Dia dos Pais, ou se você está me assistindo na segunda, terça, outubro ou em 2021. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o amor de Deus vai estar aí aonde você está e vai estar fluindo na sua família. Ezequiel e a Steph, eles vão cantar uma canção que fala sobre o amor do Pai, o amor de Deus. Que você se reúne nesse momento com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa e cante essa canção junto. Ministre na vida de cada um. Que Deus abençoe o seu lar, que a graça do Senhor venha ser sentida aí na sua casa, onde você está, na sua sala, no seu quarto, eu não sei. Eu não sei aonde e quando você está. Mas eu só tenho uma certeza, que Deus está presente e que Ele vem abençoar o teu lar. Até a próxima. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
pra me encontrar.